Muito boa tarde, bem-vindos à revista da semana, edição deste dia 25 de fevereiro. Nesta sexta-feira vamos falar sobre o início do ataque da Rússia à Ucrânia, sendo que o programa que hoje emitimos foi gravado precisamente no dia e na manhã em que começou esse ataque da Rússia à Ucrânia e, portanto, vamos falar sobre a informação que existirá nessa altura e não toda aquela que existirá para quem nos ouve na tarde de sexta-feira. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Ora, já tinha sido anunciado muitas vezes que a Rússia iria atacar a Ucrânia e isso aconteceu na madrugada de quinta-feira, com a Rússia a lançar diversos bombardeamentos em diversas zonas da Ucrânia, nomeadamente na região do Donbass, a tal região que não era totalmente controlada pelos separatistas. E também com informação de que algumas cidades nessa região terão sido tomadas. Uh, Será que houve surpresa neste ataque? Boa tarde. Bom, ora bom dia, boa tarde antes de mais. Pois isto é um daqueles momentos históricos na história da Europa em que se levantam é uma encruzilhada da história da Europa também, pelas consequências que vai ter e naturalmente pelo que está a acontecer mesmo. Isto é um daqueles casos em que se pode dizer que estava toda a gente à espera que acontecesse nos últimos dias qualquer coisa e de facto já nesta semana Putin veio à televisão dizer claramente aquilo que pensava. O que pensava, no fundo, já era a concretização prática de parte do que já acontece desde 2014, bem entendido. Há uma região, de facto, na Ucrânia, o Donbass, que é grande, deve dizer-se, e depois há duas sub-regiões, o Lugansk e o Donetsk, que, de facto, são sub-regiões que, hipotéticos separatistas pró-russos, são regiões que têm uma população russófona muito forte e que nunca esteve muito de acordo com a aproximação ao Ocidente levada a cabo pelos diversos governos ucranianos. E acontece que, aqui também se põe um problema, digamos, de ordem histórica, é que realmente, e isso não dá para, não cabe neste programa, mas aquela região da Europa, é bom dizê-lo desde logo, foi sempre uma região muito problemática. Digamos, o continente euroasiático, se assim se pode dizer, que contando com a parte da Rússia, é um continente muito turbulento, é um continente que desde 1815, que foi o fim da era napoleónica, desde o Congresso de Viena em 1815 e depois o Tratado de Versalhes em 1919, resolveu sempre muito mal todas as questões europeias. E, nomeadamente, aquela zona. Aquela zona foi sempre uma zona muito complicada. É uma zona muito complicada porque é bom dizer que ainda hoje, aliás, há resíduos disso. Quer dizer, por exemplo, permita-me dar um exemplo muito concreto. Eh, Quando se repartiram aqueles territórios todos do Império Austro-Húngaro, atribuíram-se, que era um império multinacional, atribuíram-se, por exemplo, regiões a países que, de facto, não tinham direito a elas, quase como indemnização de guerra. Por exemplo, o Alto Adige italiano, por exemplo, é uma zona que foi austríaca e onde há mais de 200 mil italianos que falam alemão até como primeira língua e até como nas escolas e tudo. E, portanto, e claro que a Áustria hoje não reivindica pelas armas essa região italiana, como é evidente. Como Trieste foi do Império Austro-Húngaro, devia hoje pertencer à Eslovénia e é uma cidade italiana. Bom, e a Eslovénia não vai invadir Trieste. O problema que se coloca, portanto, é um problema de fundo, em que nós temos portanto, uma região mal resolvida, digamos desde sempre, desde há 150 anos pelo menos, para cá, ou pelo menos 100 anos, vá. E depois temos uma evolução que é muito curiosa, que é a seguinte, é que na verdade, quando a Ucrânia oscilou após a independência, oscilou muito entre forças pró-russas e forças pró-ocidentais. Chegou a ter um presidente eleito democraticamente pró-russo e que num dado momento não aceitou até alguns negócios com o Ocidente, fazer com a Rússia, na verdade foi derrubado, houve a salva Revolução Laranja, não é, que derrubou esse presidente, que fugiu aliás para a Rússia e vive lá, e acontece que a população russófona no Donbass acabou por se acantonar em duas regiões que na verdade sempre tiveram a presença russa formalmente ou formalmente não, mas informalmente sim.
Toda a gente sabe que os separatistas estavam lá e estavam evidentemente armados pelos russos, e resta saber se não estariam já lá no terreno forças especiais russas, etc. Portanto, eu penso que essa questão estava já anunciada, e os acordos de Minsk de 2014, perdão, os acordos de Minsk não resolveram o problema. E como já têm muitos analistas dito, os acordos de Minsk não resolveram o problema. Porquê? Porque nunca puseram em questão a questão central, que é a fixação. O que é que se iria fazer, de facto, com aquelas duas regiões, e foram extremamente vagos. Porque era o que era o equilíbrio possível, pronto, é assim. E depois, claro que o realismo político leva sempre a que se prefira, no imediato, contemporizar e fixar um frágil equilíbrio do que resolver estruturalmente as questões. Às vezes não é possível resolver estruturalmente as questões. O que sucede hoje é que, de facto, a Rússia, após uma campanha de desinformação gigantesca que se prolonga, que tem vindo digamos assim, em onda crescente, acabou por efetivamente dar aso, digamos assim, a uma operação militar que quer, em minha opinião, todo o Donbass, o que já levanta muitas questões, porque com isso a Rússia passa a controlar o Mar de Azov por completo. No Donbass há cidades interiores que não têm tanta importância do ponto de vista estratégico, mas têm um porto que é também uma base militar, Mariupol, que é uma base ucraniana que está no Donbass e pode vir a ser conquistada pelos russos. E naturalmente que agora a questão que se coloca é esta, é saber se os russos querem invadir a Ucrânia toda ou só querem ir para aquela parte. Eu penso só aquela parte por enquanto, porque ainda há pouco, num debate ali televisivo, houve um general, um oficial general, que atualizou os números que os americanos têm. Eu penso que os americanos aí têm sempre números que são razoáveis e próximos da verdade. Ele fez um cálculo e que disse assim, para uma invasão da Ucrânia a sério, seriam necessários 700 mil homens e material correspondente. Na verdade, as forças armadas russas que têm estado na fronteira não têm ultrapassado os 200 mil. São o suficiente para conquistar o Donbass, mas não são o suficiente para continuar. Claro que, naturalmente, há aqui uma invasão que viola o direito internacional, bem entendido, há uma invasão que, no fundo, acaba por provocar estragos para além do Donbass, porque os ataques aéreos que os russos têm feito e informáticos que têm feito a diversas zonas da Ucrânia têm efetivamente provocado, enfim, mortos e ataques, que são ataques para neutralizar bases aéreas, etc. Portanto, é evidente que estamos nisto. E a questão que se põe agora é um bocado uma questão que, e com isto termino esta primeira ronda, porque julgo que terá que haver mais do que uma, mas há uma questão que agora se põe, que é a seguinte: o realismo político, tal como foi exercitado durante a Guerra Fria, foi exercitado de uma forma extremamente habilidosa, porque assentou num racionalismo muito frio e muito contido por ambas as partes. Acontece que resta saber se Putin tem esse racionalismo. Há uma questão que se coloca em relações internacionais, discute-se muito uma coisa: quando há um líder autoritário e único, digamos assim, a psicologia dele está em causa. E, como se sabe, Putin ultimamente, até nos últimos tempos, tem inclusivamente fechado muito o seu círculo, o inner circle, como dizem os alemães, o inner circle, como dizem os alemães, que é o círculo de grandes conselheiros, tem-se reduzido muitíssimo. Inclusivamente o Lavrov, por exemplo, já não está bem nesse círculo e tal. E acontece que ninguém sabe bem o que passa pela cabeça do Putin, porque ele faz discursos, como é natural, que vão para além dos objetivos que ele tem na cabeça, mas o que toda a gente tem medo é de que ele, num dado momento, ultrapassando, conquistando o Donbass facilmente, diga, já agora vamos um bocadinho mais em frente e fazer qualquer outra anexação aqui ou ali. Podem atacar pela Crimeia também. Há também um ponto importante do outro lado da Crimeia, que é ucraniano, que é Odessa, e, portanto, pode acontecer isso. Agora, isto para dizer, antes de mais, o seguinte: claro, isto até certo ponto é falência da forma como, primeiro, os acordos de Minsk foram celebrados, e a falência também da forma como, desde 1991, desde o fim da União Soviética, que os ocidentais trataram os russos. Eu penso que aí funciona muito, os russos são, sob esse ponto de vista, muito, digamos, mitológicos, ou seja, eles têm uma mitologia nacionalista muito forte, que, diga-se de passagem, o governo ucraniano atual também tem. Portanto, isto mostra uma vez mais que as relações internacionais e as guerras podem decorrer entre regimes iguais. No fundo, eles não se diferenciam muito ideologicamente, as ideologias políticas internas não se refletem no plano externo, da mesma maneira. E acontece que, de facto, a questão que se põe agora é saber se Putin vai jogar uma cartada racionalista
pura e dura, ou seja, ocupamos o Donbass e com isto vamos mais tarde ou mais cedo reconhecer-lhes a independência e eles entram na Federação Russa, digamos assim, ou entram na Confederação de Estados Independentes, como agora, como, que não funciona bem, mas porque funciona sob a tutela da Rússia, mas, portanto, no fundo é a Rússia, se ele fica por aí ou se ele de facto aproveita para fazer mais qualquer coisa e dar uns passos em frente aqui e acolá para conquistar uma posição, como eu chamaria uma posição tampão, para consolidar essa ocupação. E esta é que é a grande questão. E depois ver se a reação do Ocidente vai ser proporcional a esta invasão de parte da Ucrânia. Claro que há uma coisa que, à partida, nestes jogos de guerra, à partida nunca se diz, e o Ocidente tem dito, não é? Os governos ocidentais têm dito: bom, nunca agiremos militarmente. Claro que isto é uma coisa que, à partida, é também um bocado, digamos assim, é limitativa, porque no limite, quer dizer, não vamos agir militarmente se ocupasse toda a Ucrânia, por exemplo, que não é um país da NATO nem da União Europeia. Ora, estes avisos, estes contra-avisos são um bocado complexos. Depois há outro problema que se põe, que vai ser o resultado das sanções económicas, que em parte vão prejudicar bastante a Rússia, podem prejudicar bastante a Rússia, de facto, mas que também podem prejudicar muito o Ocidente. É bom lembrar que neste momento o preço do petróleo já subiu brutalmente, e é bom lembrar também que os alemães, com o Nord Stream 2 Uhum. fechado, que agora o governo alemão sempre tomou coragem para isso, mas acontece que com o Nord Stream fechado, os alemães vão ficar numa posição difícil e a Europa vai ficar numa posição difícil no plano também Uhum. energético. Portanto, em suma, e concluindo para já, é uma situação delicada porque há um grau de incerteza grande que assenta também numa coisa em que Putin, que é um homem de facto muito inteligente, tenho dito isso aqui várias vezes, é um homem muito inteligente, muito estratégico, digamos assim. Putin tem feito uma gestão secreta, digamos assim, do segredo, dos objetivos que no fundo toda a gente sabe que são mais ou menos abertos, mas ele tem feito uma gestão do segredo completamente hábil e muito inteligente. E, portanto, bem, a questão que se põe é esta, é saber até onde é que vai esta gestão do segredo. José Faustino, claro que há factos sobre o qual nós não podemos falar neste programa, porque também nós estamos a gravar muito antes do momento em que o programa vai para o ar e, portanto, há acontecimentos que julgamos que podem ser verdadeiros, outros não, porque ao fim e ao cabo trata-se de um ataque militar e, portanto, há sempre informação e contra-informação. Por exemplo, no momento em que gravamos, é dito que a tal cidade de Mariupol, com 450 mil habitantes, já teve guerra rua a rua e, portanto, neste momento está a ser controlada por forças russas, mas que existe batalha rua a rua, digamos assim, dentro da própria cidade. São pormenores que podem ser verdadeiros, podem ser falsos. No momento em que gravamos não temos essa informação vai chegando. O certo é que há um ataque da Rússia à Ucrânia e que já tinha sido dito por diversas vezes que tal iria acontecer. E a pergunta para ti é precisamente a mesma, como partida fiz para o Silvério Cunha. Se isto era realmente expectável que a Rússia fizesse este movimento de guerra. Bom, não, vamos ver. O problema aqui, eu vou começar o tema pelo bote, deixado pelo professor Silvério Cunha, para dar o meu ponto de vista. Putin é tão esperto como era Adolf Hitler. Igual. Portanto, Adolf Hitler também, a Alemanha estava impedida de fazer aquilo que fosse em termos bélicos, e ele apetrechou-se com um segredo que toda a gente via, de armamento pesado, de barcos, de aviões, eram tudo aos milhares. Portanto, ele produziu, portanto, toda a gente via aquilo, o único que falava era o Churchill, que dizia, cuidado com ele e tal, mas então, teu o direito e tal, e foi-se assobiando para o lado. Portanto, as estratégias de Hitler são tão boas, foram tão boas como as de Putin. Aliás, eu já aqui tenho aqui dito isso, infelizmente não por bons motivos, mas aqueles que estamos vivos tivemos a oportunidade de ver, se tivermos alguma saúde ainda veremos mais, já coisas que só ouvíamos falar na história e que houve gerações que nunca tiveram a oportunidade de viver isso. Uma foi a pandemia, felizmente, sendo grave como a pandemia que é, mas não foi parecida, o tempo também é outro, com uma peste ou uma coisa do género, mas já vimos isso. E agora estamos aqui a assistir a uma coisa parecida com o início da Primeira Guerra Mundial e muitíssimo igual
ou quase semelhante ao princípio da Segunda Guerra Mundial. E daí que isto é de facto preocupante. Há, todavia, aqui algumas diferenças que importa dizer. Hoje os meios de comunicação são outros, os serviços secretos atuam de outra forma, dá-se conferências de imprensa em momento instantâneo, todo o mundo sabe, e existe a globalização em termos económicos. O Matias, penso que tinha aqui isto escalonado para essa parte económica falar-se a seguir, eu, portanto, não vou falar nessa situação, mas vou dizer que o problema do se invadiu, se não invadiu, e aqui também é importante dizer e repetir, para que não haja aqui também dizer assim, aqueles que estão a falar, mas não sabem o que está a dizer, este programa está a ser gravado quinta-feira, dia 24 de manhã, por culpa minha, eu não posso gravar na sexta-feira, quase acima da hora, como costumamos fazer, e então teve que ser antecipado para quinta-feira. E como isto são coisas muito ao milímetro, muito ao minuto, muito ao segundo, podemos estar ultrapassados quando o programa for para o ar, certamente estaremos. Mas não é muito importante as conquistas no terreno. Aliás, eu pessoalmente não conheço o território da Ucrânia, conheço aquilo que me chega, mas não conheço em pormenor, nem tenho conhecimentos militares para entrar numa análise muito fina de toda a questão militar. Há uma coisa que eu sei dizer, e que isso é aquilo que me compete, é que estamos aqui com um problema muito grande, tal como a Europa esteve na Segunda Guerra Mundial. Com uma diferença. Hitler nunca escondeu que queria ocupar espaço, precisava de espaço vital. Putin também precisa de espaço vital e também o diz, mas ele disse que não queria invadir, não estava preparado para invadir a Ucrânia. Porém, as notícias é que começou a invadir. E tem o Império. O Hitler tinha o Reich, o grande Reich alemão, com a Áustria, com tudo mais, e depois precisava de espaço vital para as pessoas se governarem. O espaço vital da Rússia aqui é a reconquista, se quisermos, ou a zona de influência imperial soviética, não é? Imperial do czar. Essa ele tem, salvo um outro caso, como o professor Silveira Cunha já explicou. Aquilo é de geometria variável, mas é o império soviético que ele pretende reconstruir. É esse o espaço vital dele, porque a União Soviética, mal organizada, mas estava organizada de uma forma de grandeza, com vários países, com aquela zona toda de influência, com a União Soviética, era a União Soviética. É isso que Putin, no fundo, pretende e está na sua cabeça. No tempo da Segunda Guerra Mundial, o que é que aconteceu? Punha-se o primeiro problema de ocupar os Sudetas, na Checoslováquia, e isso houve uma negociação entre os franceses, ingleses, Hitler e Mussolini, a Alemanha e a Itália, e isso foi consentido, sem a presença dos checoslovacos. O mesmo acontece agora sem a presença da Ucrânia. Isto é tudo igual. E mais, na outra vez, foi consentido. Os ingleses, toda a gente naquela conferência em Munique, acordou na ocupação dos Sudetas. Bom, inclusivamente Chamberlain ainda fez mais, ainda conseguiu um acordo de paz entre a Alemanha e a Inglaterra, à parte daquele em que o Hitler jurava que não havia guerra com a Inglaterra, o que não era difícil, porque Hitler, estrategicamente, não queria entrar em guerra com a Inglaterra, porque sabia que era um inimigo perigosíssimo. Nem com a Inglaterra, nem com os Estados Unidos. Ele sabia isso perfeitamente. O problema não era com esses. O problema era só o espaço vital que ele precisava, a Alemanha e a zona à volta, incluindo depois a União Soviética, a Rússia, onde ele tinha lá naquelas concessões do Grande Reich, os soldados camponeses com grandes autoestradas que iam para os colonatos e voltavam e aquelas coisas todas que ele descreveu. Bom, agora aqui, Putin já explicou melhor a coisa. Portanto, ele fez um discurso, demorou 1 hora, aquele tipo de gente gosta muito de fazer discursos compridos. Também é verdade que quando se quer explicar as coisas tem que se demorar algum tempo, mas ele disse para mim 2 coisas fundamentais. A primeira era que a Ucrânia tinha pouca legitimidade como Estado independente, na opinião dele, portanto, tudo devia à União Soviética, e, portanto, aquilo era uma coisa praticamente inexistente, portanto, havia legitimidade para tudo. E depois arranjou outra coisa, que foi
a Rússia está a ser ameaçada pela NATO. Ora, isso é mentira, completamente falso. As duas coisas são falsas. Portanto, se formos ver o que é que aconteceu com a Ucrânia, não é verdade que a Ucrânia não tenha razão de existir, independentemente do regime que tem ou que deixa de ter, que é muito diferente, é muito mais democrático do que Putin, podendo haver às vezes equívocos e coisas, mas não tem nada a ver. E portanto, o que acontece aqui é que ele arranjou, de facto, estas desculpas. Depois, no princípio, quando algumas pessoas, incluindo eu, disse, bom, a Rússia, do ponto de vista estratégico, talvez tenha alguma razão, porque ele não quer mísseis lá ao pé das fronteiras, não quer que a Ucrânia pertença à NATO, já temos países a pertencer à NATO que fazem fronteira com a Rússia, e pode haver, portanto, armas nucleares, que em 5 minutos atingem Moscou ou outra região qualquer da Rússia, tudo isso. E vamos lá ver, esses receios de Putin, e em boa razão, têm lógica, tem alguma razão nisso, vamos falar assim. O problema está em que nada disso se verifica, nada disso se verifica. Nem a Ucrânia vai entrar para a NATO, nem, perdão, nem a Ucrânia é um país da NATO, nem há mísseis, nem há armas nucleares perto da Rússia. Há bases, mas os armamentos, isso pode ser negociado, não estão lá em princípio, não há nada preparado, nenhuma ofensiva contra a Rússia, nem interesse nisso sequer há, portanto não há ameaça nenhuma. O que há é uma ofensiva, repito, igual à de Hitler, para ocupar espaço vital e tomar conta da situação. O problema que aqui se coloca é o mesmo que se colocava nesse tempo, nos anos 30 do século passado. Havia os homens defendiam a paz, era o caso do presidente inglês Chamberlain, e o líder da oposição, enfim, vamos chamar oposição, que era Churchill, dizia que não havia acordos com o Sr. Hitler, não era possível, e que se tinha que travar o mal o mais rapidamente possível. Ou seja, assim que ele pusesse o pé fora da Alemanha, tinha que se declarar a guerra. Claro que, entretanto, Hitler anexou a Áustria e por aí adiante. Não aconteceu nada. Depois os Sudetas, não aconteceu nada. Ora bem, o problema que nós aqui temos estamos perante um ser semelhante a Hitler. E o problema que se coloca é este. Como é que se resolve o problema? Hoje, nós dizemos assim, bom, Churchill tinha razão, não se devia ter ido tão longe, não se devia ter tolerado o Hitler a ir tão longe. Mas isso iniciava-se a guerra quase um ano mais cedo. Agora, o problema é que Putin tem uma visão imperialista, que quer conquistar espaço vital, isso não há dúvida absolutamente nenhuma, e o problema não fica resolvido nos próximos tempos. A questão que se coloca, como se colocava naquela altura, é como é que se vai resolver o problema. Naquela altura, hoje, vista esta distância, era ter imediatamente, assim que ele fez a primeira anexação, que foi da Áustria, imediatamente era declarado ao senhor, larga já a Áustria, ou a gente declara guerra. Portanto, era assim. Ora, hoje ninguém quer isso. Portanto, o que vai acontecer, para acabar e muito resumidamente, eu penso que Putin deve fazer uns raids sobre o resto da Ucrânia, não sei onde é que ele irá, acho que talvez não vá, mas o achar é uma coisa muito vaga, penso que talvez não vá ocupar toda a Ucrânia, pode criar umas caramuças militares, de ataques com drones, com força aérea, tudo isso. Agora, penso, com a agressividade que ele criou, e depois daquele discurso, havia a dúvida se ele estava no Donbass só na zona que já estava ocupada pelos rebeldes, ou se iria conquistar o resto do território todo, dessas duas províncias. Parece não haver dúvida, perante as notícias que nos chegam, que não são ainda muito certas, que pelo menos pretende-se conquistar toda a região do Donbass. Parece que será isso. Sim. Agora, o problema, mesmo para terminar, o problema, mesmo que seja só isso, ou seja, aquilo que for, o problema subsiste. Como é que a humanidade se vê livre de Putin? E não vejo outra forma, senão é entrar em guerra com Putin. E entrando em guerra com Putin é o princípio de ser guerra mundial. Pronto, é a NATO contra Putin, portanto não há dúvida nenhuma dúvida sobre isso.
Ora, das medidas, entretanto, anunciadas pelo Ocidente, pelos Estados Ocidentais, estão, perante esta invasão da Rússia, da Rússia na Ucrânia, as sanções financeiras que impedem, por exemplo, a Federação Russa de se financiar nos mercados ocidentais. Foram também apresentadas, por exemplo, a suspensão do gasoduto Nord Stream 2, que ainda não funcionava, mas que deveria começar a abastecer toda a Europa de gás natural. Na Inglaterra, o congelamento de bens de diversos oligarcas russos. O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse que a União Europeia pode aplicar um pacote de sanções numa escala nunca vista. Este é um ponto de ação neste momento. Até onde é que isto pode afetar a Rússia no curto prazo e no longo prazo, claro? Silvério Cunha. Ora bem, acontece que são sanções que vão ter efeitos diferentes. Por exemplo, as sanções sobre os oligarcas têm muito a ver com pessoas que são próximas do círculo de Putin. E, portanto, são pessoas que, à partida, poderão dissuadi-lo, digamos assim, de ser mais exagerado. A questão é um bocado essa, é de ser pressão sobre aquelas pessoas de quem ele, até certo ponto, digamos, não direi que o apoiam e de cujo apoio ele precisa. Portanto, a ideia é um bocado essa. Depois, o congelamento, tudo o que, digamos, a incapacidade de a Rússia se financiar nos mercados mundiais, sofrem apenas um senão, que é este, é que neste momento há que contar com a China. A China há dias, é curioso que a China tem uma posição que de certa forma é anti-Putin e é pró-Putin. Anti-Putin na medida em que, por exemplo, esta invasão esta declaração de independência do Donetsk e do Lugansk é uma coisa que desagrada profundamente a Pequim por uma razão, porque isto é tocar-lhes na questão da Formosa e da Taiwan, não é? Da ilha de Taiwan. Portanto, é um problema que eles não podem tolerar. Aliás, os comunicados do Ministério dos Estrangeiros chinês nunca tocam na questão da independência da Mas, Donetsk e professor Lugansk. Silvério Cunha, mas se me permite, há aí uma pequena diferença. A China nunca pode apoiar a independência. A China apoiará, que é no fundo o que os separatistas querem, é a integração dessas regiões na Rússia. Isso é que já convém, à China. Também não sei se apoiará, por uma razão, porque a China, apesar de tudo, reconhece a independência, a soberania da Ucrânia. A China é muito cuidadosa nisso, porque parte sempre do princípio de que as questões internas de um Estado são resolvidas dentro desse Estado, e portanto a questão seria entre o governo ucraniano e os separatistas e sem interferência de outros, porque isso é um argumento que pode funcionar contra eles num determinado momento. A China, no entanto, tem uma vantagem que é esta: a China pode comprar grande parte da dívida pública russa e, portanto, pode aguentar a Rússia de ponto de vista financeiro durante algum tempo. Agora, não pode aguentar eternamente. O problema que se coloca para o Ocidente é quais são os inconvenientes disto. Bem, para os europeus é o Nord Stream 2. Claro que os alemães estão a ranger os dentes. Professor Silvério Cunha, a China pode, desculpa interrompê-lo, a China pode comprar diretamente dívida à Rússia, mas não pode comprar dívida já lançada. Sim, mas acontece ninguém a pode vender. Ninguém a pode vender. Sim, mas pode ajudar. E o problema que se coloca é este, é que podendo ajudar, é claro que as sanções económicas nunca são automáticas no sentido de produzir efeitos imediatos, e produzem efeitos a prazo. E, portanto, é evidente que para os ocidentais também tem inconvenientes, para nós, para a nossa economia tem inconvenientes, porque nós exportamos muito para a Rússia, deve dizer-se. E a nossa indústria, portanto, há certos tipos de indústria, carne, nomeadamente, etc., que é exportada para a Rússia e levanta problemas. Tal como, aliás, o Brasil, por exemplo, o Brasil também exporta imenso para a Rússia e isso também levanta problemas ao Brasil. Portanto, há aqui uma destabilização um bocado também das economias ocidentais no seu conjunto, com efeitos que são, digamos, sistémicos. Por conseguinte, eu penso que isto é uma questão de tempo. O que eu penso é que, partindo outra vez do princípio que Putin é um agente racional no meio desta sua irracionalidade, bem entendido, mas penso que Putin vai querer, evidentemente, fazer uma coisa, que é, vai querer jogar até onde pode, sem ter grandes prejuízos, e depois disso ele quererá entrar num entendimento qualquer. É uma espécie de, digamos, aquela chamada diplomacia do pacifismo débil. O José Rocha estava a pôr a questão, que é uma questão efetivamente fulcral, é que uma resposta menos avisada do Ocidente é uma resposta que implica guerra a sério. Guerra a sério neste sentido, a guerra não está a ser a brincar neste momento, mas guerra a sério no sentido de guerra mais generalizada. Claro que a questão que se coloca aí é,
pode fazê-lo atualmente de forma indiscutível. Claro que os Estados Unidos estão, nesse momento, são a primeira potência mundial e não têm, portanto, meças a pedir, embora toda a gente saiba também que a Rússia continua a ser a segunda potência em armas nucleares, em número. Comparativamente com a China, não se compara. A China, por um certo ponto de vista, é muito boa no plano, digamos, do exército convencional, tem um exército convencional fortíssimo, mas não tem armas nucleares ainda que se comparem com as outras duas potências. Agora, o problema que se põe é este, é saber até onde é que Putin quer efetivamente ir. Se ele quer pôr apenas, digamos assim, alguns pontos na mesa e dizer assim, a partir daqui isto agora está adquirido e vamos então discutir um novo equilíbrio, ou se ele de facto tem a tentação, sofre a tentação, que muitas vezes acontece, de um desmoronamento do regime ucraniano. Por exemplo, há bocado nas notícias dizia-se que havia demissões no exército ucraniano e que inclusivamente até se falava de uma reviravolta em que o próprio presidente Zelensky não teria já o poder e isto seriam os generais ucranianos a ter o poder. Que nestes casos é um risco que é sempre possível. E acontece que, se for assim, eu até digo uma coisa muito francamente, acho que os generais ucranianos não vão querer lutar contra Putin. Vão, pelo contrário, vão aceder, porque sabem perfeitamente que o Ocidente não vai lá pôr tropas. Portanto, eles são os principais prejudicados com uma vitória russa a sério e portanto, lucrarão se passarem para o outro lado. Mas também, é claro, eu estou a falar um bocado no ar neste sentido. A Ucrânia, como se sabe, é um país, e são as tais memórias históricas muito importantes, são um país que sofreu muito. São um país não, são uma região. Que já foi de todos um pouco, já pertenceu em parte ao Império Austro-Húngaro, já pertenceu à Rússia, já pertenceu à União Soviética. Antes disso houve um Estado cosaco ucraniano independente, inclusivamente. Portanto, aquele é um país que sofreram represálias de Stalin fortíssimas, como sabe, morreram muitos milhões de pessoas de fome na grande crise de fome dos anos 30. Portanto, é um país onde a cultura nacionalista também é muito forte. E, portanto, pode ser tão forte que às vezes leve as pessoas a resistirem em todo lado. Aliás, Zelensky, no último discurso que fez na quarta-feira a todo o povo ucraniano, usou expressões típicas daquele discurso de Churchill no Parlamento, quando disse que iriam lutar em todo lado, centímetro a centímetro, na praia ou no campo, etc, etc, nas casas e tal. Portanto, ele fez um discurso a apelar, digamos assim, ao patriotismo, digamos, do povo ucraniano. Agora, a questão que se coloca é sempre esta, é que, queremos ou não, há uma parte do povo ucraniano que não se importa, que é a parte russófona. É evidente, 74 anos de domínio, digamos, russo, aliás, até com mais, por causa do Império do Czar, não passam assim em claro, quer dizer, é evidente. Putin já deu a entender uma coisa muito clara, não tem em grande consideração a soberania da Ucrânia. Isto é, um Estado é soberano quando é reconhecido pelos outros. Mas é preciso que seja reconhecido pelos principais. Putin já deu a entender uma coisa muito clara, a Ucrânia para mim não é nada. Pronto, não é um Estado soberano. Ele só preciso reconhece mais facilmente um outro Estado minúsculo, Andorra, por exemplo, do que a Ucrânia. Ele usa isto, claro, do ponto de vista da propaganda e da agite-prop, digamos assim, digamos, em seu favor. Mas a verdade é que há razões históricas também para isso, porque no fundo, a questão é esta, é que quando se fala muito na ideia imperial da Rússia, de facto a Rússia é, para o Ocidente, um pesadelo que está descrito em muitos escritos desde essa época, desde o século XVII. Desde o século XVII, quando o Pedro Grande unificou o Império Russo, que a Rússia passou a surgir sempre como uma ameaça geral para o Ocidente. Ora bom, a Ucrânia, portanto, naturalmente a Rússia olha para aquele seu antigo território com aquela calma de quem diz assim, isto é nosso e mais tarde ou mais cedo vai ser nosso, pode haver essa tentação. Portanto, pode ser uma questão agora, pura e simplesmente, de querer marcar pontos e dizer assim, Uhum. esta parte é nossa. Novo reequilíbrio. Vamos agora negociar. Vamos agora então estatuir um novo equilíbrio aqui no plano europeu, com contrapartidas. A Ucrânia nunca entrará na NATO, a Ucrânia nunca entrará na União Europeia, o que é a partir de logo um ataque à soberania da Ucrânia, porque se o Ocidente aceitar isto, de uma forma ou de outra, está a admitir que há um Estado que tem uma espécie de tutela sobre um outro Estado soberano. Portanto, é um Estado com o qual também não se pode negociar. O Ocidente não pode negociar com uma Ucrânia que, à partida, está subjugada ao Estado russo, porque se o fizer, não pode incluí-lo numa aliança onde afinal ele não quer estar, ou pode estar até a servir outros interesses, se for caso disso. Portanto, há aqui um problema de facto grande, que é até onde é que vai a concepção geopolítica, digamos assim, de Putin em termos práticos.
Em termos teóricos, a gente sabe uma coisa, e com isto termino agora. Em termos teóricos, a gente sabe que a Rússia tem uma ideia que na geopolítica mundial, os seus conselheiros, aliás, têm escrito livros sobre isso, e portanto há livros publicados, até em inglês, que se podem comprar, e acontece que eles teorizam um grande continente euroasiático de Lisboa a Vladivostok. Isto é dito por um dos grandes conselheiros de Putin num livro, pelo professor Dugin. E ele diz que sustenta isso. Portanto, isto não é nada tranquilizador quanto à visão de fundo. Agora, a visão prática concreta que estamos a discutir hoje é uma visão que apenas é um patamar, que pode continuar ou não dessa visão de fundo. E eu creio, portanto, que neste momento o que ele está a querer é fixar bem uma posição favorável para neutralizar, para não só ficar com o Donbass, mas depois neutralizar a Ucrânia no espaço europeu. E, portanto, tornar a Ucrânia um país, digamos, neutro, um país que não pode aderir a nada, um país que fica ali debaixo de uma certa tutela. Eu termino só chamando a atenção para um ponto. Mesmo a Era até terminar, certo então. ponto, Sim. era até certo ponto o caso da Finlândia durante a Guerra Fria. A Finlândia, que perdeu 30% do território em favor da União Soviética, com uma indemnização de guerra, e a Finlândia é um país grande, tem 450 praticamente, não, tem 300 e tal, 400 e tal mil quilómetros quadrados, mas a Finlândia perdeu 30% da Península da Carélia, perdeu 30% em favor da União Soviética, e esteve sempre muito cuidadosamente, sem aderir a pacto nenhum, a tratado nenhum, não aderiu até à União Europeia até ao fim da União Soviética, e havia coisas que se notavam na Finlândia. Eu creio que uma vez já aqui contei que quando Solzhenitsyn publicou o Arquipélago Gulag, em finlandês, não houve nenhum editor finlandês que tenha aceito o livro. Ele foi publicado na Suécia, por um editor sueco, em finlandês. E, portanto, só para mostrar como havia, até se chamava muito o Kissinger, ficou célebre por falar na finlandização, digamos assim, como um fenómeno de hegemonia soviética. E tanto assim, lembra-me, agora vou dar uma lembrança histórica, o Kissinger chegou a dizer que, ao Mário Soares, que Portugal, por exemplo, poderia vir a ser uma Finlândia se porventura tivesse girado em 75 para o lado soviético. Isto é uma coisa que ficou para a história, essa frase. E, portanto, só para dizer em conclusão que realmente a situação, eu creio que se Putin for racional, vai querer apenas conquistar agora o Donbass, sim, que é muito importante, diga-se de passagem, é uma humilhação para o Estado ucraniano, Mas e é se não for dizer racional, assim, poderá avançar por outros locais, é isso? Sim. pode, portanto, as sanções, e só para dizer agora para Sim. acabar mesmo, as sanções, portanto, são eficazes até certo ponto, mas no longo prazo podem ser até bastante eficazes, mas no imediato, isto não vai evoluir muito com a Rússia, até porque o Putin, entretanto, encheu-se de reservas. E acontece que, além de mais, a Rússia tem muitos recursos próprios, não é? Claro. José Faustino, estes anúncios de sanções económicas podem levar até um isolamento da Rússia do sistema financeiro global. Até onde é que podem chegar ou até onde é que podem realmente afetar a Rússia nesta luta? Infelizmente vai afetar a Rússia e vai afetar todo mundo, mas o problema é que eu antes de ir a isso queria dizer o seguinte, o que é facto hoje em dia é que a Ucrânia tem razão, tinha toda a vantagem de ter aderido à NATO, porque o Putin não tem pretensões com a Polónia nem com a Roménia, nem para lá fala, porque ele está na NATO. Portanto, a Ucrânia, a pretensão que tinha e ao pôr na Constituição que queria entrar para a NATO e para a União Europeia, tem razão. Portanto, e a finalização não é o que o Putin manda nisso. Isso é outra situação diferente, outra alteração. Portanto, não é por este caminho que ele impõe seja aquilo que for. Portanto, este é a tal equação difícil de resolver, como eu disse anteriormente. O que fazer? Dar mais tempo ao Putin ou avançar já? É um dilema muito complicado. E isto leva-nos ao segundo aspecto do problema, que é o problema económico. Bom, as sanções aos oligarcas e àquela gente, isso é o que menos importância tem, isso é só para chatear, como o professor Silvério Cunha já disse. Agora, há aqui sanções importantes. O corte do financiamento do Ocidente à Rússia. Isto é muito grave. E o bloqueio de transação de dívida russa. Ou seja, se nós tivermos dívida russa em carteira, não a podemos vender a ninguém. E ela vai se desvalorizar.
Se eu não a posso vender, ela vai desvalorizar. Portanto, há muita gente no Ocidente a perder dinheiro, porque vai a gente que tem dívida à Rússia. Mas, mesmo que a China queira dar uma mão, que tem dúvidas se vai querer ou não, pode, quando muito, comprar dívida diretamente à Rússia, mas a China não tem lá um cofre infinito. A China não tem dinheiro para comprar a dívida toda russa. Não tem dinheiro para comprar a dívida de outra maneira. Não tem dinheiro para suportar as necessidades de dívida russa daqui para o futuro. Não tem. Não tínhamos ilusões disso. Portanto, isso é uma questão que não se coloca. Coloca-se ir ajudando dentro do possível. Poderá ser possível isso. Agora, a compra, por exemplo, a China ir comprar dívida já emitida, dívida que está na posse de outros, nos Estados Unidos, na Europa, etc., isso é impossível, isso está bloqueado com este bloqueio que aqui está. Portanto, as próprias transações daquele código SWIFT, ou que é aquilo, é uma das coisas que se fala, portanto, aquilo fica mesmo bloqueado, não há, o dinheiro não circula. Portanto, estes dois aspectos são importantíssimos. São importantíssimos. Depois, há outra coisa importante, que é a questão da não abertura do gasoduto tal Nord Stream 2, que já está feito. Está à espera só de licenciamento e já não vai ser licenciado. Já não vai avançar. Ora bem, o problema destas sanções, e a pergunta do Matias tem uma resposta. Isto vai causar sérios problemas à Rússia? Vai. Muito sérios problemas à Rússia e ao povo russo. Mas, infelizmente, como vivemos numa economia globalizada, também vai criar problemas a todos, inclusive aos portugueses. Eu acho que é o ponto seguinte. A influência disto tudo na economia portuguesa e no nosso... É assim, não? Estou a ler bem, Matias? Exatamente, com a subida dos preços da energia. Muito bem. Ora, o que é que acontece? Isto, infelizmente, vai ter a todo lado. Vai apanhar-nos a todos. E esta é a segunda parte do problema. Portanto, esta guerra com a Ucrânia vai ser... Esta guerra com a Ucrânia. Esta guerra de Putin, até onde é que o deixamos ir do ponto de vista bélico. E depois, todas as implicações económicas que esta guerra tem com Putin. Porque essa fazem-se sentir já. Hoje, e a outra, estamos apenas a adiar, penso eu. É um problema muito difícil de resolver. Eu devo dizer que também não tenho solução para esse tipo de problema. Ora, precisamente sobre a economia, quais foram os primeiros efeitos logo notados, para além destas questões do financiamento da economia russa e com essas decisões e com o início deste ataque, os preços da energia dispararam, já tinham subido antes, tanto do petróleo como do gás, mas também o rublo nunca valeu tão pouco como agora. E isto foi praticamente instantâneo na quinta-feira. Silvério Cunha, até onde é que isto agora então também nos irá afetar na vida do dia-a-dia? E, que impacto é que poderá ter também em Portugal, por exemplo, e na União Europeia? Por exemplo, na questão do abastecimento do gás, do qual tanto se fala, da criação do tal gasoduto que deveria atravessar os Pirineus para o centro da Europa e que nunca foi feito e nunca foi construído, porque permitiria o abastecimento ou a resiliência de algum abastecimento de gás a partir da Península Ibérica, concretamente de Portugal, que tem o maior porto de abastecimento de gás aqui a sul. Ora bom, esta questão é uma questão que tem que ser vista em dois planos, o imediato e o futuro. É curioso que esta crise da Ucrânia pode ter efeitos globais mais curiosos e até, de certa forma, digamos assim, contraditórios, assim se pode dizer, ou não previstos. Por exemplo, eu creio que os Estados Unidos. Bem, vou começar primeiro pelas questões imediatas. Todos os países europeus que têm relações comerciais relativamente fortes com a Rússia vão ser penalizados. Portugal também. Eu penso que acho que Portugal exporta sobretudo carne, penso eu. Há uma coisa qualquer que tem a ver com carne. Exporta Produtos para a Rússia. alimentares, O essencialmente. quê? Produtos alimentares Produtos alimentares. Portanto, e isso vinho, vai não é? ser, isso Portanto, vai ser um entra problema para nesse nós, segmento o vinho. porque naturalmente, se houver sanções mais fortes, isso vai ser um problema enorme para nós. Em segundo Mas, lugar, permite-me interromper, Portugal é essencialmente um grande importador da Rússia, tanto de ou- produtos químicos como de metais. seja como for, é tudo mais barato, portanto, e acontece que passará a comprar tudo mais caro lá no mercado externo. Agora, o que acontece é que, de facto, estes problemas que se põem a Portugal, como se põem a outros países,
demonstram naturalmente, vão ter um efeito importante, que é como é que a União Europeia vai passar a encarar o tal problema da soberania económica que descobriu com a pandemia e que já devia ter descoberto há não sei quantas décadas. Bom, em primeiro lugar, a ilusão da globalização levou que não se pensasse nisto, não é? E acontece que, de facto, a globalização aqui conhece limites. Ora bom, em segundo lugar, pode conduzir a efeitos um bocado inesperados. Por exemplo, o abastecimento de energia pode ser o encarecimento da energia pode ser, digamos, combatido se as sanções ao Irão, por exemplo, forem muito menores e forem até se chegar ao entendimento com o Irão. Porquê? Porque é do interesse do Irão pôr cá fora todo o seu petróleo. E até se fala na possibilidade de, inclusivamente, se vir naquela zona, se criar um gasoduto que passa, portanto, pelo sul da Europa e que vem da Ásia Central, nomeadamente, mas que já não passa pela Rússia. Portanto, essa seria uma alternativa. Os Estados Unidos agora teriam interesse, talvez, em aliviar as sanções sobre o Irão, para fazer o Irão entrar no circuito energético, que, como sabem, é muito importante. O Irão tem uma fatia importante na produção de algumas matérias-primas. De modo que isto pode ter esses efeitos para colmatar os problemas que o bloqueio à Rússia provoca, apesar de tudo, na economia ocidental. Penso que os alemães estão a ser muito prejudicados, e vão ser muito prejudicados, e portanto não são, é a razão porque não se vê, claro, ontem o chanceler Scholz fez uma declaração muito forte, suspendeu o Nord Stream 2, etc., mas isso é arranjar os dentes, porque efetivamente a Alemanha não só veria o seu problema resolvido, como teria um grande lucro, porque iria revender o gás aos parceiros europeus, portanto ele ia lucrar com esse gasoduto. E acontece, portanto, que agora, a meu ver, esta crise, que é feita num mundo que é paradoxalmente interdependente, apesar de ter estas pulsões centrífugas que acontecem com estes imperialismos e estes nacionalismos que existem, acontece que agora estamos numa situação que pode vir a ter efeitos noutros nós internacionais. E eu, por acaso, chamo a atenção para este ponto do Irão, porque, de facto, os Estados Unidos podem aliviar a pressão sobre o Irão precisamente para compensar a falta de algumas pelo menos para baixar o preço dos combustíveis fósseis ou de outras energias ou outras matérias-primas que ele possa exportar. Como se diz, já disse, há um projeto de um gasoduto que viria dali e que passaria, portanto, pelo Médio Oriente e viria para a Europa. Agora também pode acontecer outra coisa, que é fatalmente o seguinte, é que de facto a Europa agora, isto pode acelerar até a tal política verde, pode vir a acelerar isso. Mas eu penso, com toda a franqueza, não sou entendido no assunto, mas penso que uma aceleração dessa política verde, com recurso a outro tipo de matérias-primas e sobretudo renováveis, tem um problema, é que eu não sei se produz efeito no imediato, acho que não. Acho que primeiro que compense tudo que se pode perder agora, vai passar algum tempo. Portanto, eu também adivinho que esta debacle pode causar grandes efeitos no nosso, digamos assim, no nosso modo de vida, porque há uma coisa que a gente já sabe, já se percebeu, o custo das matérias-primas em geral, até alimentares, está a subir de uma forma que é um bocado alarmante em geral. E há falta de certas coisas, e nota-se isso no nosso país. As pessoas que fazem compras sabem que há coisas que ou não há, ou há de menor qualidade, ou estão mais caras, quase de um direito de semana para semana, mas que em alguns países já está a ser de semana para semana. Portanto, eu penso que isso é tal balança, digamos assim, de equilíbrio que o Ocidente tem que medir muito bem. E que a Europa, que não tem soberania económica, não tem tido, tem que urgentemente passar a ter, no plano industrial, no plano agroalimentar, e isso levanta, portanto, questões que não se resolvem de um dia para o outro, e, portanto, isto vai demorar tempo a ser resolvido e vai, naturalmente, ter um impacto muito negativo. Acho que numa primeira fase pode ter um impacto negativo em muitas economias, sobretudo economias como a portuguesa e outras economias mais pequenas, em termos, digamos, relativos. Os europeus. Os americanos são menos prejudicados, talvez, mas acontece que, de facto, os americanos não se podem esquecer do pormenor, é que esta interdependência global e, portanto, a prazo, eles também são afetados. Portanto, tem que haver aqui um cálculo muito bem feito, muito, muito cirúrgico, sobre aquilo que efetivamente
quais são os efeitos que este bloqueio vai provocar no próprio Ocidente que quer bloquear. E não termos uma vitória, como se costuma dizer, pírrica, isto é, temos uma vitória tão boa que mais um passinho e caímos no abismo. São chamadas vitórias pírricas, que não são derrotas, não são derrotas a prazo. Portanto, esse é o problema que se vai colocar e espero que haja lucidez nos dirigentes europeus, sobretudo, e americano, para que efetivamente haja uma capacidade para medir isto muito bem. Claro, termino voltando a dizer a mesma coisa. Isto vai obrigar a uma negociação com Putin, queiramos ou não. Bem ou a mal, vai obrigar a uma negociação com Putin e com o seu derrancado e velho realismo, digamos assim, que é um realismo que assenta na força bruta. E isto vai ser vai ser um problema que se vai pôr no imediato. No imediato vai ter que ser assim, porque as sanções de facto podem não ser, digamos, são muito importantes, sim, umas, enfim, são para inglês ver, outras são muito importantes, sim, mas estão a ser muito moderadas para já. As anunciadas até agora foram muito moderadas, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. E se aquelas que vão ser, se há sanções estruturais que não afetem efetivamente o Ocidente de forma muito considerável. É uma coisa que vamos ver. José Faustino, ora, este pacote de sanções anunciado e outros que vão surgindo tem impactos naturais e a guerra que está a decorrer, portanto, tem impactos na economia global. Os preços da energia dispararam. Que outros impactos podem acontecer na economia? Da energia, concretamente do preço do petróleo e no preço do gás natural. Há outras fontes de energia que não tiveram ainda esse impacto. Mas o que é que pode acontecer daqui para a frente e que impactos é que isso pode ter na economia também do nosso país, claro, e do Vamos lá Ocidente? ver, estas medidas foram toleradas, não foram para inglês ver, são fortes, são terríveis, não é? São Mas as terríveis. principais ainda estão para ser tomadas. Não, mas principais não sei qual é que será. As principais é só mesmo entrar em guerra, não sei o que é que eles podem fazer mais, mas só cortar mesmo a ligação a todos os pagamentos e tudo, ao O tal tal código código. SWIFT, que é algo que pode... Sim, é a única, assim, não estou a ver, porque isto já foram sanções muito, muito fortes. Agora, o problema que aqui se coloca é os efeitos que isso traz para a Europa e para Portugal. Como a economia está globalizada, como eu já tinha dito, isto faz sentir-se em todo o lado. Ora bem, o problema da dependência do gás natural da Rússia não é novo. Aliás, estava previsto, e é uma ideia, abastecer a Europa pelo lado aqui de Portugal e de Espanha, do lado da Península Ibérica, partindo de um gasoduto de Sines que recebe dos barcos dos Estados Unidos e de onde ele venha, e entra nesse gasoduto que o entrega em Espanha e por isso sucessivamente. Que esse tem oposto a isso os franceses. Portanto, talvez os nossos amigos franceses, que nunca gostaram muito de Portugal, dizem que sim, mas depois opuseram-se à passagem, quer dizer, esse gasoduto dava só para Portugal e Espanha e depois não passava para a Alemanha e para os outros países. Ora, não há dúvida nenhuma que perante esta situação em que estamos a viver, é de pensar seriamente nesta questão do gasoduto. Portugal normalmente também tem azar nas medidas que toma, tudo ao contrário, não é? Portanto, fecha refinarias quando a gente precisa de petróleo. Porque, claro, não há ilusões, a gente vai precisar do petróleo, o gás natural já passou a ser uma energia limpa, o nuclear passou a ser uma energia limpa, e qualquer dia também vão lavar o carvão para ser mais limpo. As coisas têm que se fazer como têm que ser feitas e não como a gente quer fazer. Isto não é uma brincadeira de rapazes. O governo português tem enfrentado isto, basta ouvir o ministro do Ambiente, parece uma coisa de brincadeira, não é? Esvaziou, por exemplo, as barragens e agora diz que tem falta de água. Claro que tem, não chove, mas quanto tempo é que ele teve a bombar quando podia ter parado? Porque tem falta fechou a central do PEG, fechou as centrais alternativas, que eram centrais de emergência, que funcionavam quando havia quebras, porque as eólicas, o sol e o vento, de vez em quando não há sol, de vez em quando não há vento. Portanto, essas coisas, o mix de energia tem que ser composto por várias coisas. E seria bom que a Europa começasse a olhar com atenção para o gasoduto de Sines e para outras coisas, e para a questão do petróleo e todo o abastecimento. Porque o que está aqui em causa, mesmo a famosa energia, que eu tenho dúvidas se será assim ou não, é pouco poluente, até certo ponto, porque a gente só vê o que está a jusante e não a montante, que é a eletricidade. Estas medidas foram tomadas, todo este impacto
na economia global, vai desde logo atingir o petróleo, já está a disparar quase a $100 cada barril, vai apanhar o gás natural também e, consequentemente, a eletricidade. Portanto, a eletricidade, grande parte dela ainda é produzida por gás e agora, com a falta de água, por exemplo, no caso aqui do sul da Europa, não temos forma de ir pescar de outra forma. As alternativas valem o que valem, valem muito, mas é preciso, mas não são contínuas, e vamos ter, de facto, uma afetação de toda esta crise em todos os preços, porque todas as matérias-primas, todos os produtos transacionáveis, tudo aquilo que podemos imaginar, tem sempre, no mix de preço, tem sempre o preço dos combustíveis, e por isso a nossa vida vai ser fortemente afetada. Portanto, cada medida que se tome não vai afetar só os russos, infelizmente vai afetar todos. E por isso é que nesta guerra económica, vamos assim dizer, por isso é que este problema não é fácil de resolver, porque as sanções aplicadas à Rússia afetam-nos a todos, também o Ocidente. E para ter medidas mais rígidas, volto a repetir, era responder militarmente, o que também nos traz problemas económicos e da humanidade e tudo mais. É um problema difícil, muito difícil de resolver. É o grande problema com que estamos confrontados. É claro, há a quinta coluna, há várias coisas, isso também não é novo, e os serviços secretos estarão a pensar nisso. Pode haver formas subtis de resolver o problema, mas que estamos aqui com um problema muito sério, estamos, e que se aproximam dias mais complicados, também se aproximam para todo o mundo, para toda a humanidade. Até a própria China, que nós temos tendência para engrandecer muito, a própria China também é afetada porque necessita de comprar e de vender. Aliás, o problema em Portugal está complicado, por exemplo, com a Rússia, porque as exportações, por exemplo, de vinho, cortiça, para não falar de outras coisas, estão muito afetadas, porque nós exportamos algumas coisas para a Rússia, é verdade, mas importamos muito mais do que aquilo que exportamos. Precisamos, sobretudo, de milho e de outras coisas. Portanto, isto é um problema global que afeta todos. E vai ser complicado e temos um futuro pela frente que não é nada risonho. Temos aqui um problema. Temos aqui um problema muito sério para resolver e que eu não vejo aqui uma resolução fácil para este problema. Nem líderes à altura de enfrentarem um indivíduo desta envergadura que é Putin. O Hitler tinha pela frente outros, e agora Putin não tem para frente gente que se assemelha. Só ao nível do Chamberlain, mesmo assim, menos até. Infelizmente. Bem, nós com este assunto, naturalmente, com este tema da Rússia e da Ucrânia e do ataque ocorrido na quinta-feira, iniciado na quinta-feira, centrámos o programa de hoje. Havia outros assuntos que poderíamos tratar, mas a atualidade ou este assunto, claro que ocuparia todo o espaço do programa e com isso ocupamos precisamente todo o tempo que temos disponível. Silvério Cunha e José Faustino, agradeço naturalmente a vossa presença, como é habitual. De hoje a uma semana cá nos encontraremos, se calhar com muitas outras novidades relativamente a este evento e ao que acontece a leste e também às reações dos países da NATO e dos países do Ocidente e até se calhar com impacto direto logo imediato nas nossas vidas, já poderemos sentir provavelmente de hoje a uma semana. Marcamos encontro consigo na DNFM na sexta-feira às 18 horas, no sábado às 14 e também neste sábado um pouco mais cedo, um pouco antes das 14 horas, porque a seguir vamos ter futebol e também sempre disponível na versão podcast em dnfm.com e no canal do YouTube da DNFM e no meu canal 121-124. Tenha a continuação de uma boa tarde e bom fim de semana.